Entrevista da semana. Ok, na entrevista da semana nós vamos trazer um assunto interessante, a herança digital. Nós vamos conversar com o Dr. João Aguirre. Ele é professor e é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo. Ele é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. E o nosso assunto de hoje é a herança digital. Professor, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o assunto é interessantíssimo. A gente pensa pelo nome que é uma coisa nova, mas ele é milenar o assunto, né? Na verdade é milenar o assunto porque nós estamos trabalhando com a transmissão não só do patrimônio, né? Se costuma falar em transmissão de herança e pensar só em transmissão de patrimônio e etc., mas tem muitas questões relacionadas à personalidade do morto, à sua privacidade, à sua intimidade. E como é que ficam essas questões, né? Quando ocorre o falecimento, os seus herdeiros têm acesso a tudo, o morto teria direito à intimidade, à preservação da sua privacidade. Essa é uma questão que eu acho que é emblemática nesse assunto. Bem, o que traz a gente para a modernidade é a palavrinha digital, né? A herança digital. E muitas vezes as pessoas vão ao digital porque exatamente não querem revelar coisas da sua vida, da sua profissão, enfim. Como é que isso é tratado do ponto de vista jurídico? Existem dois projetos no Congresso que estão tramitando e já estão em fase bem adiantada, que visam incluir um parágrafo único no artigo 1788 para determinar que todos os arquivos digitais do falecido sejam transmitidos aos seus herdeiros. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com essa imposição e essa abrangência do novo dispositivo que estão querendo trazer para o Código Civil. Porque exatamente o que você falou, Marcelo, existem algumas situações em que a pessoa não quer que os arquivos sejam transmitidos para os herdeiros. E eu falo sempre nas conversas do WhatsApp, no Facebook Messenger, aquele direct do Instagram. A pessoa às vezes busca esse meio virtual para ter a sua intimidade, a sua privacidade e não quer que as pessoas da família saibam. Então eu entendo que existe aí uma imposição que é indevida. Não gosto do teor desse projeto. Já há experiências, já há fatos concretos em que os provedores têm como norma, né, não passar adiante informações do falecido, né? Isto vai acabar sendo regulamentado, a lei vai acabar sendo maior do que o procedimento de uma empresa, por exemplo? O grande problema desses meios digitais é a falta de uma regulamentação expressa, específica. A maior parte dessas plataformas elas são regulamentadas pelos chamados termos de uso. É fácil, é simples a gente procurar no Facebook, no Instagram, nessas redes sociais, os chamados termos de uso. Ninguém lê. Se a gente parar para ler, vocês vão ver primeiro que essas imposições são absolutamente leoninas. Só existem deveres para quem vai usar o Facebook e se abre mão da privacidade de uma forma bastante clara, ainda que os termos digam que não se abre. Nas redes sociais em geral, não numa específica, só o Facebook, mas na maioria delas, os termos de uso são bastante leoninos, contratos de adesão e etc., que, pelo nosso direito, têm que ser interpretados mais favoravelmente ao consumidor, a quem está aderindo. Mas daí fica a questão exatamente relacionada à transmissão desse patrimônio digital. Porque esse patrimônio digital, ele pode ter uma natureza patrimonial ou não. Então hoje a gente fala dos bitcoins, né? Os bitcoins, a moeda virtual, ela está tendo uma supervalorização. Agora recentemente teve uma queda, tá? Mas as pessoas já estão especulando com os bitcoins. Ainda que não seja regulamentado. Ainda que não seja regulamentado. E a falta de regulamentação já é um problema. Mas imagine que uma pessoa tem um grande investimento em bitcoins e venha a falecer. Aí nós temos uma questão patrimonial, a transmissão para os seus herdeiros e etc. Agora, e as conversas? As conversas pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Telegram, aquelas conversas íntimas que dizem respeito apenas à esfera da intimidade, à esfera da privacidade do falecido. Isso deve ser aberto para os herdeiros de forma absoluta? Os herdeiros, o falecido tem noção disso? Será que a gente gostaria efetivamente de abrir a nossa privacidade dessa forma ou não? Será que esse termo de uso, essa licença de uso,
permitiria essa agressão à privacidade? Eu sou muito cioso, muito zeloso da privacidade, desse direito fundamental do cidadão. Acho que é uma das grandes conquistas da civilização ocidental. E com as redes sociais a gente está abrindo um espaço muito grande para agressões à privacidade. A gente tem visto agora, eu falo do Facebook, eu tenho Facebook, gosto, etc., mas a gente tem visto agora uma questão bastante simbólica, né? A discussão sobre a violação da privacidade. O seu fundador, o Mark Zuckerberg, veio a público pedir desculpas, dizer que eles estão corrigindo isso, que ele queria corrigir de uma hora para outra, mas vai demorar algum tempo ele corrigir, que existiu efetivamente uma violação à privacidade, e é isso que me preocupa. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta em um instante só. Nós estamos trazendo na entrevista desta semana o professor e advogado João Aguirre e estamos conversando um pouco sobre a herança digital. Já voltamos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. A entrevista da semana é o destaque para o professor e advogado João Aguirre. Nós estamos falando aqui sobre a herança digital. Agora, professor, do ponto de vista do direito constitucional, este tipo de informação é considerado herança? Então, essa é que é a grande questão. Quem é o proprietário dessas informações que estão sendo armazenadas numa plataforma virtual? Qualquer uma delas. Eu diria até aqueles grandes arquivos como o Dropbox, o Google Maps, a nuvem e etc. Quem é o proprietário disso? Se a gente for ler esses termos de uso, a gente vai ver que a maioria deles diz o seguinte, que o proprietário é o próprio usuário. Mas logo depois existe uma concessão de uso aberto e restrito, genérico para a plataforma. Eu posso usar essas informações da forma que eu quiser. Eu aconselho a leitura de um termo de qualquer uma dessas redes sociais. Geralmente essa é a regra. Se existe uma propriedade, uma titularidade do usuário, aí é um bem que vai ser transmitido para os seus herdeiros. E daí é interessante, tem um grande professor português, o Diogo Leite Campos, ele traz um ensinamento que eu acho que é muito útil para a gente. A gente costuma tratar milenarmente, voltando para os nossos ancestrais, o direito sucessório, a herança, apenas como transmissão do patrimônio e um direito dos herdeiros. E ele faz a ressalva que existe uma esfera de direitos que é dos herdeiros. O patrimônio mesmo, por exemplo, os bitcoins. Mas existe uma esfera que é a proteção da personalidade, da privacidade do próprio morto. E que é possível que a gente venha proteger a personalidade do morto, inclusive contra os seus próprios herdeiros. Um exemplo simples. Que às vezes é alvo de importância para ele próprio. Né? Para ele próprio. Ele está querendo isso. Ele está querendo. Podemos pegar, por exemplo, um grande autor que ele repele uma obra que ele escreveu. Está lá a obra e etc., mas está no computador dele. Ele não quer publicar essa obra. E daí ele deixa em testamento, eu não quero que essa obra seja publicada. Mas ele morreu, seria obra póstuma. Os seus herdeiros querem publicar porque isso vai representar um aporte financeiro para eles importante, mas nós vamos fazer valer a vontade dos herdeiros contra a vontade do próprio morto. Mas ele tem que expressar isso, né? Tem que expressar isso, tem que expressar. Doutor, então, como é que o direito está tratando disso hoje? A falta de uma disposição legal expressa acaba se tratando como uma situação meramente patrimonial, né? O titular dos direitos é o seu herdeiro, e daí a gente começa a ter esse tipo de discussão. Eu falei aqui dos termos de uso do Facebook, vou fazer um elogio ao Facebook. Eu acho que é muito interessante a disposição do Facebook. Olha, isso aqui faz parte da privacidade dele, se ele não deixou autorização para uma outra pessoa usar, eu não vou permitir que outra pessoa use. E daí tem algumas questões, porque os herdeiros falam, não, mas eu quero, é a memória do meu pai, é a memória da minha mãe, eu quero ter acesso a isso, isso me é de direito e etc. E aí nós temos aquela zona nebulosa até onde vai o direito do herdeiro e a partir de que momento começa
o direito à privacidade e à intimidade da própria pessoa que veio a falecer, né? Como é que nós vamos fazer essa preservação? Então o judiciário acaba recebendo esse tipo de demanda e tendo que decidir pender para um dos lados. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço muito, foi um prazer estar com vocês. Muito bem, esta foi a entrevista da semana. Nós conversamos com o professor e advogado João Aguirre sobre a herança digital. Nós voltamos numa próxima. Até lá.